Imagina só a rotina de um engenheiro agrônomo. Ah, a gente pensa logo em terra, em lavoura, né? Exato. Na maioria das vezes, a imagem que vem à cabeça é de alguém ali analisando a amostra de solo, verificando a acidez da terra. Sim, talvez planejando a rotação de culturas numa fazenda enorme. Pois é, uma rotina bem técnica, super tranquila, muito ligada à produção agrícola. Mas agora imagina que essa mesma amostra de solo, seja a única peça de evidência material de pé entre uma corporação bilionária que despeja produtos químicos ilegais e uma condenação criminal gigantesca. Nossa, aí a figura muda completamente. De repente, a análise daquele solo não é mais só agronomia, sabe? É justiça. E é exatamente essa a realidade do Ministério Público. É o tipo de história que está escondida nos documentos que a gente vai investigar hoje. E é uma mudança de perspectiva brutal. Porque nós costumamos olhar para a máquina pública muito de fora, né? Sim, total. A gente enxerga só a burocracia pesada e acaba esquecendo a complexidade da engrenagem interna que faz tudo isso funcionar de verdade. E essa é a grande missão da nossa análise profunda de hoje. Nós mergulhamos de cabeça nos dados oficiais, nas portarias, nas leis estaduais que estão estruturando o iminente concurso do Ministério Público do Estado de Goiás, o famoso MPGO. Um edital muito aguardado, aliás. Sim, e que já está confirmadíssimo para abril de 2026, com o Instituto AOCP já no comando de toda a organização. E eu quero deixar muito claro para nossa audiência que a investigação de hoje se baseia única e exclusivamente nas informações oficiais publicadas pelo órgão e, claro, nas leis que regem a instituição. O que é fundamental para a gente ter um debate técnico de verdade. Com certeza, a gente vai destrinchar as vagas, a nova estrutura de remuneração que veio com a Lei número 24.024 de 2026 e, a mecânica impiedosa dessa prova. O que é fascinante logo de cara é que, se lermos esses documentos oficiais com atenção, eles revelam muito mais do que um simples processo seletivo, sabe? Como assim? Que o Estado de Goiás desenhou um mecanismo agressivo de reestruturação de carreira. Não é sobre apenas contratar mais funcionários para preencher cadeira. É sobre uma arquitetura feita sob medida para atrair, filtrar e, principalmente, reter talentos de altíssimo rendimento num ambiente de muita pressão. Então vamos desempacotar isso, porque para entender o peso real dessa oportunidade e a pressão que vem junto com ela, a gente precisa olhar para o que o Estado está colocando na mesa. E os números são, no mínimo, agressivos. Muito! Com a aprovação desse novo plano de cargos, as remunerações iniciais deram um salto considerável. Só para arredondar e facilitar a compreensão de quem nos escuta, a gente está falando de cerca de R$ 4.500 para nível fundamental. Um valor excelente para o nível. Pois é, e quase 5.700 para nível médio. E aí o salto grande, pouco mais de R$ 11.400 como o salário inicial para nível superior. Isso sem contar o pacote de benefícios, né? Exatamente. Tem auxílio para alimentação, auxílio transporte, auxílio creche. E o teto da carreira, pasmem, ultrapassa a marca dos R$ 18.000. Analisando a estrutura detalhada dessa lei, me parece que o plano de carreira funciona tipo um jogo de RPG de mundo aberto. Caramba, um RPG, como assim? Pensa bem, a estrutura tem classes e níveis bem definidos, sabe? O candidato aprovado entra no jogo no nível 1 da classe A. Certo, ele é o personagem nível 1 começando a jornada. Isso. Aí, a cada 2 anos de serviço público, que é o que eles chamam de biênio, e claro, após sobreviver àquele período de estágio probatório, esse servidor ganha, pontos de experiência. Ah, entendi. Aquela avaliação tradicional do serviço público. Exato. No caso do Ministério Público, essa experiência se traduz em avaliações de merecimento ou simplesmente avança por antiguidade mesmo. E acumulando esses pontos, ele vai subindo de fase. Avança para a classe B, depois C, D, até alcançar o nível máximo, o grande chefão da carreira. O corpo da tabela. Que é a classe E, nível 3, onde a remuneração bate esses maravilhosos R$ 18.000. Então, é um mapa de progressão perfeitamente desenhado para quem sabe jogar o jogo a longo prazo. Olha, a analogia do jogo é sensacional.
Mas eu adicionaria um elemento a ela. Qual? A diferença desse RPG do Estado para um videogame normal é que o prêmio, a recompensa financeira e de estabilidade, ela é calibrada cirurgicamente para que o jogador nunca queira trocar de jogo. Ah, entendi o ponto. O Estado que aprendeu o talento ali. Exatamente, o Estado não quer servidores de passagem. Não interessa ao Ministério Público gastar tempo e um recurso financeiro imenso treinando um profissional altamente complexo para que ele simplesmente peça exoneração e vá para a iniciativa privada 2 anos depois. Faz todo sentido. A progressão bienal, que já é regulamentada lá desde 2004 e foi atualizada por essa nova lei agora de 2026, ela atua como uma ferramenta estratégica de retenção. Mas espera aí. Eu preciso fazer o papel de advogada do diabo agora. Fica à vontade. Apenas como inchar a máquina pública. É muito dinheiro dos impostos investido em salários. Essa é uma crítica super comum e super válida de se levantar. Mas, se conectarmos isso ao quadro geral da atuação do órgão, a lógica financeira se inverte totalmente. Como assim se inverte? Bom, estamos falando da instituição que tem um dever constitucional de combater a corrupção, de fiscalizar licitações de obras públicas monumentais e defender o patrimônio da sociedade. Tá, a responsabilidade é gigante. Gigante. Agora imagina um analista do MPGO que de repente descobre um superfaturamento de, sei lá, 200 milhões de reais na construção de um hospital estadual. Caramba. A pressão sobre esse profissional, as tentativas de cooptação, o assédio moral e financeiro do poder econômico privado, tudo isso é esmagador, sabe? Para enfrentar estruturas tão poderosas, o Estado precisa blindar os seus servidores. Ah, então a estabilidade não é um luxo, é uma ferramenta de trabalho. Exato. A independência técnica só existe, de fato, quando o profissional tem segurança material e estabilidade. O custo de um salário alto para o Estado é infinitamente menor do que o custo de uma fraude milionária que não foi descoberta. Porque o analista era mal remunerado e vulnerável. Isso. Ou porque os melhores profissionais do mercado simplesmente preferiram trabalhar nas grandes empreiteiras que o próprio Estado deveria estar fiscalizando. Faz sentido. No fim das contas, é o preço que a sociedade paga pela incorruptibilidade do sistema. Mas assim, o Estado também não vai pagar iniciais de mais de 11 mil reais para qualquer pessoa que bata na porta, né? O filtro para entrar precisa ser totalmente compatível com a recompensa. Com certeza absoluta. E é aí que o funil começa a apertar. Os dados oficiais lá de fevereiro de 2026 mostram 49 cargos vagos no total. E a divisão dessas vagas revela alguns perfis que, acho que muita gente não esperaria encontrar andando pelos corredores de uma procuradoria. É verdade. O escopo da atuação do Ministério Público surpreende muito quando a gente olha para a lista exata de profissionais que eles estão buscando no mercado. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se a gente olhar a distribuição fria dos dados, temos 15 vagas para técnico ministerial e 16 para oficial do Ministério Público, além de 12 para secretário auxiliar. Até aí, nada fora do padrão burocrático que a gente já espera, né? Exato, o trabalho clássico de tribunal. Mas, quando entramos nas vagas de nível superior, a história muda de figura completamente. Muda mesmo. A busca do MP Goiás é por analistas ambientais, só que especializados em engenharia agrônoma. Além disso, eles procuram analistas em edificações em diversas áreas, engenharia civil, engenharia elétrica e até engenharia mecânica. E, inevitavelmente, analistas de informática. E é aí que a cabeça das pessoas dá um nó. Total. O ponto é que a imagem cristalizada do Ministério Público na nossa cultura popular é aquela de advogados de terno, juízes com togas, pilhas gigantescas de processos jurídicos na mesa e debates acalorados no tribunal. Então, por que um órgão essencialmente focado na aplicação da lei tem cargos vagos para, tipo, engenheiros agrônomos e engenheiros mecânicos? Parece um desvio de função gigantesco. Parece, olhando de fora, parece muito. Mas, na verdade, isso revela a limitação da própria lei. O direito por si só é puramente teórico. O papel aceita qualquer coisa, né? Exatamente. O Ministério Público não lida só com a teoria jurídica. Ele precisa ancorar todas as suas acusações na realidade material, física, dos fatos. Um promotor de justiça, por mais brilhante que ele seja no conhecimento do Código Penal, ele não pode investigar o colapso de uma barragem
ou o uso de materiais de péssima qualidade num viaduto, apenas citando artigos da Constituição sentado no gabinete dele. Porque ele não sabe calcular a tensão do aço. Ele não sabe a porosidade do concreto, ele não tem a menor capacidade técnica de dizer que a ponte vai cair, ou o exato porquê de ela ter caído. Nossa, e sem esse não tem processo, né? Precisamente. Sem laudos técnicos robustos e irrefutáveis, as denúncias que o promotor faz são facilmente derrubadas no tribunal pelos advogados de defesa das empreiteiras, que com certeza absoluta terão seus próprios laudos, assinados por grandes especialistas. Então é nessa brecha que entra o engenheiro civil ou o engenheiro mecânico concursado do MPGO. Eles são literalmente o braço científico da justiça. Quando surge uma denúncia de fraude bilionária envolvendo a compra de maquinário pesado para prefeituras do interior, não é um advogado que vai lá auditar os tratores. Vai ser o engenheiro mecânico. Isso, quando há suspeita de contaminação criminosa de lençóis freáticos por uso de agrotóxicos proibidos, é o agrônomo que vai para o campo, coleta a amostra e assina o laudo de contaminação. Sem o trabalho material e puramente científico desses analistas de nível superior, a acusação jurídica do promotor vira um castelo de cartas. O trabalho jurídico depende vitalmente da perícia desses caras. Caramba! Então o engenheiro elétrico concursado não está lá para consertar a fiação do ar-condicionado do prédio da promotoria, ele está lá para provar tecnicamente que a rede elétrica de um hospital que foi superfaturado foi entregue com cabos mais finos do que o projeto exigia. Colocando a vida de centenas de pacientes em risco. É uma responsabilidade monumental e exige um nível de precisão técnica absoluto. E é exatamente por exigir esse nível técnico insano, somado à compreensão de como a máquina legal funciona, que a preparação para ingressar numa carreira dessas não admite amadorismo. Nem um pouco. O conteúdo programático desses editais oficiais costuma ser um oceano de informações muito assustador para os candidatos. E, se a gente for olhar, a área de tecnologia da informação documentada nesses certames é um exemplo perfeito desse grau absurdo de exigência técnica e multidisciplinar. Nossa, é um ótimo exemplo. Se a gente pegar as documentações e o histórico de exigências recentes para o cargo de analista de informática, a cobrança não se limita a saber sentar e programar. Passa muito longe disso. O edital exige domínio desde o desenvolvimento profundo de sistemas até a parte pesada de infraestrutura e administração de banco de dados. E aí passa por Business Intelligence, que é toda aquela área de inteligência de negócios e extração de dados brutos, mergulha nas normas internacionais complexas de segurança da informação, governança de TI e, para coroar o desespero do candidato, ainda cobra proficiência em língua inglesa. É um nível de exigência quase cruel. E então o que isso significa na prática para quem vai enfrentar a prova? Significa que aquela estratégia tradicional de apenas ler PDFs infinitos, ficar grifando teoria com marca-texto e assistir aulas de forma totalmente passiva não vai funcionar. Não tem como. Passividade não aprova nesse nível. Quem vai enfrentar esse nível de cobrança precisa de tática. A resolução exaustiva de problemas que já foram cobrados pelas bancas é a única bússola possível nesse oceano de matérias. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medcobe.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É esse arsenal prático, focado na resolução ativa, que separa os adultos das crianças. Quem entende o jogo de quem está lá só tentando a sorte. E olha, essa transição de um estudo passivo para a prática exaustiva com questões não é apenas um conselho genérico. É, de fato, a única metodologia de sobrevivência documentada em aprovações de concursos de alto rendimento. E existe uma razão muito analítica para isso acontecer. Qual seria? Bancas organizadoras como o Instituto OCP, que a gente sabe que detém um controle absoluto do edital de 2026, ou o próprio Sebrasp, que já operou seleções do órgão anteriormente, elas não são entidades abstratas e impessoais. Elas possuem assinaturas de comportamento. Tipo um DNA de como fazer prova. Exato.
Elas têm padrões linguísticos muito específicos para formular enunciados e estruturar armadilhas lógicas ali no meio do texto. Apenas resolver exaustivamente as questões permite que o candidato decodifique a mente de quem fez a prova e entenda o estilo real de cobrança da instituição. E decodificar essa mente examinadora é essencial de sobrevivência, viu? Porque se a gente analisar a estrutura histórica das provas documentadas para esse órgão específico, meu Deus, o método de avaliação parece ser desenhado propositalmente para criar armadilhas a cada frase. E onde dá para ir por eliminação básica. Longe disso. O histórico documental oficial nos mostra que o modelo predominante e mais temido por todos é a prova objetiva, composta por 120 itens de julgamento, o famoso e brutal formato de certo ou errado. É o terror dos candidatos. Vamos colocar os dados frios na mesa aqui para a audiência, porque a matemática por trás da eliminação é impiedosa. O candidato senta na cadeira e se depara com 120 afirmações. Ele precisa marcar se estão certas ou erradas. E a arquitetura de pontuação exige um desempenho mínimo que é fragmentado por blocos. Não basta a nota final. Como funciona essa fragmentação? É obrigatório fazer pelo menos 10 pontos na prova P1, que é o bloco de conhecimentos gerais. Depois, a pessoa precisa garantir no mínimo 21 pontos na prova P2, que é a de conhecimentos específicos, e aí, somando tudo isso, ainda tem que alcançar 36 pontos no total, no mínimo, apenas para não ser sumariamente desclassificado antes mesmo de lerem a prova discursiva. É muita barreira de contenção. Muitas. Além disso, lendo as leis do edital, há umas regras de isenção de taxa de inscrição que chamam muita atenção na legislação estadual. É verdade. A isenção de taxas costuma revelar políticas de Estado bem interessantes, né? Com certeza. Lendo a legislação, a gente vê que a isenção não é apenas para quem está inscrito no CadÚnico do governo federal por questão de vulnerabilidade financeira. A Lei Estadual número 21.026, lá de 2021, garante isenção total de taxa para mulheres que são doadoras regulares de leite materno. Olha que iniciativa fantástica! Não é, ou seja, o edital de um concurso público atua também de forma indireta como uma ferramenta de política de saúde pública no estado de Goiás. Muito inteligente da parte do Estado usar o apelo do concurso para fomentar isso. Mas, voltando à mecânica pesada da prova, eu preciso confessar algo para quem está escutando. 120 itens de certo ou errado para serem resolvidos em, no máximo, 5 horas de prova. Isso me soa muito menos como um teste de conhecimento técnico e muito mais como uma sessão de tortura psicológica. É um teste de resistência pura. Total. Como que é possível manter a sanidade e a capacidade lógica de análise tomando 120 decisões binárias, olhando para o relógio, sabendo que cada item marcado incorretamente geralmente anula os pontos de um item que a pessoa tinha acertado com tanto esforço? Isso levanta uma questão central sobre o verdadeiro propósito desse formato peculiar de avaliação. O modelo de certo ou errado, especialmente com esse fator pesado de penalização, onde uma errada anula uma certa, não foi desenhado apenas para medir o que o candidato sabe de cor. Ele foi desenhado para quê, então? Ele foi desenhado para expor o comportamento real do candidato diante do que ele não sabe. Nossa! A penalização por chute pune de forma muito severa a impulsividade e a aversão ao risco não calculada. Pensemos nas responsabilidades dos cargos que a gente discutiu agora há pouco. O Ministério Público não pode, sob hipótese alguma, contratar um analista ambiental ou um engenheiro civil impulsivo. Porque o estrago seria enorme. Imenso. Se um profissional do Estado chuta uma informação técnica num laudo pericial oficial e isso resulta no embargo indevido de uma obra de 100 milhões de reais, ou pior, na liberação de uma obra que vai cair, o prejuízo social e jurídico é incalculável. A prova exige que o candidato saiba exatamente o momento de recuar, respirar e deixar um item em branco. Então ela simula a responsabilidade do cargo sobre extrema pressão. Exatamente. É uma simulação psicológica de ambiente de trabalho. Caramba, isso é um design comportamental muito inteligente da banca. Eu não tinha pensado por esse ângulo.
A prova não está ali apenas testando se o engenheiro decorou a fórmula de tensão do concreto, mas se ele tem a frieza de admitir dúvida antes de assinar um documento que pode destruir a reputação de uma empresa ou soltar um criminoso ambiental de verdade. E essa exigência de pontuação mínima fragmentada em diferentes blocos segue exatamente a mesma lógica de filtro, sabe? De testar o equilíbrio do candidato. Exatamente a mesma lógica, mas agora focada na multidisciplinaridade. A banca utiliza o corte fragmentado por P1 e P2 para aniquilar o que a gente chama de especialista desequilibrado. Quem seria esse cara? Não adianta absolutamente nada o analista de TI ser um gênio brilhante em segurança de redes, gabaritar parte específica inteira da prova de tecnologia, mas ser incapaz de tirar o mínimo de 10 pontos na prova geral, que é a parte que engloba a língua portuguesa, o raciocínio lógico e a complexa legislação estadual. E ele precisa saber ler uma lei, né? O Estado precisa de um profissional holístico. Ele precisa dominar a engenharia ou a programação? Sim, claro. Mas precisa saber interpretar uma lei complexa de licitação e ter a capacidade de redigir um relatório técnico irretocável, num português impecável, para que o promotor possa usar aquilo no tribunal de forma clara. O corte por blocos elimina os extremos e seleciona quem tem equilíbrio. E a prova de fogo final, para provar esse equilíbrio, é sem dúvida nenhuma a etapa discursiva. Aí o bicho pega. Os documentos mostram que a prova discursiva vale até 15 pontos e exige conhecimentos específicos expressos em formato de texto argumentativo ou técnico. São 2 questões discursivas na lata. Uma redação mais longa, de até 30 linhas, e uma resposta mais concisa e direta, de até 15 linhas. 2 redações depois de 120 itens complexos. Pois é, ou seja, além da pessoa não poder chutar nas 120 questões objetivas, o candidato tem que organizar o pensamento lógico e escrever como um servidor público impecável enquanto está sobre uma exaustão mental profunda. É o teste final de estresse. E claro, né, para coroar a jornada épica daqueles que sobrevivem a tudo isso até o final, ainda existe a temida avaliação de títulos. Um doutorado completo na área garante 2,40 pontos a mais na classificação final e o mestrado acrescenta 1,20. E num concurso desses, cada decimal ali pode significar subir dezenas de posições na lista e garantir a nomeação antes do fim da validade do edital. É um detalhe que faz toda a diferença no desempate. É um campo de batalha projetado milimetricamente para não deixar sobreviventes acidentais. Ninguém, absolutamente ninguém, passa num funil dessa magnitude, estruturado pelo Instituto OCP, por pura sorte ou adivinhação. É impossível. Olha, nós cobrimos um terreno muito vasto aqui hoje e para amarrar todas essas pontas complexas e consolidar o que as pessoas que nos acompanham precisam levar dessa imersão oficial, vamos dar uma recapitulada? Vamos lá. Nós dissecamos aqui que o concurso do Ministério Público de Goiás, agendado para abril de 2026, não é só uma provinha. É um reflexo direto de uma política de Estado voltada para a blindagem técnica da instituição. Vimos que as remunerações não são meros atrativos de luxo, elas variam de quase R$6 mil para nível médio, até tetos de R$19 mil, R$18 mil para cargos superiores. Valores muito expressivos. O Estado está, de forma muito consciente, comprando talento e segurança para garantir que profissionais da ponta científica, como os agrônomos, engenheiros mecânicos e os analistas de TI, não sejam seduzidos pelo mercado corporativo privado. Exato. O Estado precisa deles do lado de cá do balcão. Esses profissionais atuarão como a fundação material, científica e irrefutável sobre a qual o sistema jurídico do Estado constrói suas acusações de fraudes e de crimes ambientais. E para peneirar exatamente quem tem a frieza, o equilíbrio emocional e o conhecimento técnico para suportar esse peso, a estrutura de 120 itens binários e pontuações mínimas por blocos funciona como uma simulação impiedosa do rigor exigido no cargo. Essa é a síntese mais precisa do que os documentos públicos e as leis de carreira do órgão estão projetando para o ano de 2026. E para encerrar nossa exploração profunda de hoje, eu gostaria de propor uma reflexão final para quem está ouvindo, algo que vai um pouquinho além dos editais e das planilhas de remuneração. Manda bala. É que nós passamos bastante tempo discutindo as engrenagens,
A dificuldade monumental dessas provas do AOCP, o formato super punitivo dos itens que anulam os certos e a estabilidade financeira formidável que aguarda os aprovados lá no fim do túnel. E é inquestionável que superar todas essas barreiras garante um futuro super seguro, de muito prestígio social. Mas, junto com a estabilidade e aquele contra-cheque gordo no fim do mês, o cargo traz um fardo ético silencioso e invisível. Aquele fardo que não está escrito em nenhuma linha das atribuições do edital, né? Exato. O questionamento que eu deixo para quem nos escuta, especialmente para os futuros candidatos que estão agora debruçados sobre os livros e PDFs, é o seguinte: no exato dia em que a sua caneta, a sua assinatura como novo servidor técnico do Estado, ditar de forma irreversível os rumos de uma investigação gigantesca sobre um desastre ambiental no interior de Goiás, ou quando for a sua peça técnica que vai desmantelar uma rede multimilionária de fraude em licitações públicas. A pressão ali deve ser indescritível. E nesse momento de solidão decisória absoluta, quando a responsabilidade for só sua, o conforto daquela estabilidade financeira conseguirá de fato compensar o peso colossal da responsabilidade sobre os seus ombros? A verdade é que o Estado te recompensa muito bem, justamente para que na hora que a pressão de fora chegar com tudo, o interesse público seja sua única bússola. Nossa, uma provocação extremamente necessária para fechar a nossa investigação de hoje com chave de ouro. Fica a reflexão pesada para cada um que acompanha nossa análise técnica e, com isso, nós concluímos mais este mergulho profundo. Até a próxima!